Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre o processo comum no processo penal e sobre os principais procedimentos que a lei prevê. A ideia aqui é entender a lógica por trás de cada procedimento e perceber como isso aparece tanto nas provas quanto no dia a dia da prática jurídica. Começa pensando assim: nem todo processo penal é igual. A lei sabe que existem situações mais simples e outras bem mais complexas. Por isso, quando não existe um procedimento especial previsto para determinado crime, entra em cena o chamado processo comum. Ele funciona como o caminho padrão, como aquela estrada principal que você usa quando não há um desvio específico indicado. Isso é fundamental para concurso, porque muitas questões partem justamente dessa regra geral. Dentro do processo comum, nós temos 3 procedimentos diferentes, e o critério principal para diferenciá-los é a pena máxima prevista para o crime. Aqui já vale uma pausa para reflexão. Sempre que a banca falar em pena máxima, você precisa ligar um alerta mental. Esse detalhe costuma indicar qual procedimento será aplicado. O primeiro é o procedimento ordinário. Ele é usado nos crimes mais graves, aqueles cuja pena máxima é superior a 4 anos. Como são situações mais sérias, o processo é mais detalhado e tem mais etapas. Imagine um caso complexo, com várias testemunhas, perícias, documentos e versões diferentes dos fatos. Não dá para resolver isso de forma apressada. O procedimento ordinário existe justamente para permitir uma apuração mais cuidadosa, garantindo espaço para a defesa e acusação se manifestarem de forma ampla. Depois, vem o procedimento sumário. Ele se aplica aos crimes com pena máxima igual ou inferior a 4 anos. Aqui o processo já fica mais enxuto. A ideia é dar mais rapidez, sem abrir mão das garantias do acusado. Pense em um conflito penal mais simples, com poucos envolvidos e fatos bem definidos. Não faz sentido usar o mesmo ritual longo do procedimento ordinário. O sumário ajusta o caminho para tornar tudo mais ágil. Por fim, temos o procedimento sumaríssimo. Esse é voltado para as infrações de menor potencial ofensivo, com pena máxima de até 2 anos. Ele é típico dos juizados especiais criminais e tem como marca a simplicidade e a rapidez. Um exemplo do cotidiano ajuda muito. Uma discussão que resulta em ameaça ou uma lesão corporal leve. Nesses casos, a intenção do sistema não é criar um processo demorado, mas buscar soluções rápidas, muitas vezes com acordos ou medidas alternativas. Percebe como tudo faz sentido quando você olha pela lógica da gravidade do crime? Quanto mais grave, mais cuidadoso o procedimento. Quanto mais simples, mais rápido ele se torna. Com essa visão geral do processo comum e dos seus procedimentos, no próximo bloco nós vamos avançar para os atos processuais, entendendo como o processo acontece na prática, passo a passo. Dando sequência ao nosso estudo, agora entramos no bloco 2. Aqui, o nosso foco são os atos processuais, que nada mais são do que as ações que fazem o processo penal acontecer de verdade. Até agora, nós falamos da estrutura e dos procedimentos. Agora é hora de entender como tudo isso ganha movimento na prática. Pensa comigo, um processo não anda sozinho, ele depende de pessoas agindo. Juiz, acusação, defesa, servidores do judiciário, todos praticam atos ao longo do caminho. Esses atos são organizados pela lei para evitar confusão e, principalmente, para garantir direitos. Em concurso, isso aparece muito. Às vezes, a questão não pergunta o conceito direto, mas descreve uma situação e quer saber se aquele ato foi praticado no momento correto. Os atos processuais existem para dar ordem ao processo. Imagine um atendimento médico. Primeiro você faz a ficha, depois passa pelo exame, só então recebe o diagnóstico.
Se alguém pulasse essas etapas, o resultado poderia ser injusto ou errado. No processo penal, a lógica é parecida. Cada ato tem uma função e um momento certo. Um dos atos mais importantes é a comunicação dos envolvidos. Aqui entram a citação e a intimação. A citação é quando o acusado fica oficialmente sabendo que existe um processo contra ele e que precisa se defender. Sem isso, não há processo válido. Já a intimação serve para informar as partes sobre decisões, audiências ou prazos. No dia a dia, é como quando você recebe uma mensagem avisando sobre uma reunião importante. Se não houver aviso, não dá para cobrar presença. Outro ponto central são as audiências. É nelas que o processo realmente ganha voz. O juiz ouve o acusado, escuta as testemunhas, esclarece dúvidas e conduz os trabalhos. Cada audiência tem um objetivo específico e essa ordem não é aleatória. Primeiro se produz a prova, depois se abre espaço para as manifestações finais. E isso garante que ninguém seja pego de surpresa. Aqui vale uma pausa para refletir. Como alguém pode se defender se não sabe exatamente do que está sendo acusado ou quais provas existem contra si? Também fazem parte dos atos processuais a produção das provas. Depoimentos, perícias, documentos, tudo isso precisa seguir regras. Pense em uma situação simples. Alguém afirma que estava trabalhando no horário em que o crime ocorreu. Para comprovar isso, podem ser usados registros, testemunhas ou documentos, mas nada disso pode ser feito de qualquer jeito. Se a prova for produzida fora das regras legais, ela pode ser questionada e até desconsiderada. Outro detalhe importante diz respeito à forma e ao tempo dos atos processuais. A regra geral é que eles ocorram em dias úteis e no horário forense. Isso mostra que o processo penal também respeita limites e organização. Não se trata apenas de punir, mas de fazer isso com método, previsibilidade e justiça. Perceba como os atos processuais funcionam como peças de um mesmo mecanismo. Quando um ato é mal feito ou não acontece, todo o processo pode ser comprometido. Entender essa sequência ajuda muito na prova e também na compreensão prática do funcionamento da justiça. No próximo bloco, nós vamos fechar esse tema falando da sentença, que é o momento em que o juiz analisa tudo o que foi produzido e apresenta a resposta final ao caso. Chegamos agora ao bloco 3, que encerra o nosso estudo sobre o processo comum. Depois de caminhar pelos procedimentos e entender como os atos processuais fazem o processo acontecer, é hora de falar da sentença. Esse é o momento em que tudo aquilo que foi construído ao longo do processo é analisado com cuidado pelo juiz. Pensa comigo com calma. O processo penal não surge do nada e não termina de forma improvisada. Houve uma acusação, houve defesa, provas foram produzidas, testemunhas foram ouvidas, argumentos foram apresentados. A sentença é justamente a resposta final do Estado a esse conjunto de informações. Ela precisa refletir tudo o que foi discutido antes. Por isso, não existe sentença válida sem fundamentação. A sentença é o ato pelo qual o juiz decide o caso concreto. No processo penal, essa decisão pode levar à absolvição ou à condenação do acusado. E aqui vale uma pausa importante. O juiz não decide com base em opinião pessoal ou sentimento. Ele decide com base nas provas dos autos e na lei. Em concurso, isso é muito explorado, principalmente quando a banca cobra o dever de fundamentar as decisões judiciais. Um exemplo simples do cotidiano ajuda bastante. Imagine um gerente que precisa decidir um conflito entre dois funcionários. Ele ouve os dois lados, analisa mensagens, verifica horários, conversa com testemunhas e só depois toma uma decisão. Se ele decide sem explicar os motivos, a decisão gera desconfiança. No processo penal, acontece a mesma coisa. A sentença precisa explicar claramente por que o juiz chegou àquele resultado.
Outro ponto essencial é que a sentença deve analisar todas as questões relevantes levantadas ao longo do processo. Se a defesa apresentou uma tese importante, o juiz precisa enfrentá-la, concordando ou discordando, mas sempre explicando. Ignorar argumentos ou provas relevantes pode tornar a sentença inválida e abrir espaço para recurso. Isso aparece muito em prova quando o enunciado fala em nulidade ou ausência de fundamentação. A sentença também marca uma virada na vida das partes. Para o acusado, ela pode representar o encerramento do processo com absolvição ou o início de uma nova fase, com eventual cumprimento de pena ou discussão em instância superior. Para a acusação, significa a confirmação ou não daquilo que foi sustentado durante o processo. Por isso, a lei exige tanto cuidado na sua elaboração. É importante perceber que a sentença não é um ato isolado, ela é consequência direta de tudo o que veio antes. Se o procedimento foi corretamente escolhido e os atos processuais foram bem praticados, a sentença tende a ser sólida. Se houve falhas no caminho, essas falhas podem aparecer justamente nesse momento final. Ao olhar o processo comum como um todo, fica mais fácil memorizar e compreender. Primeiro, o procedimento organiza o caminho. Depois, os atos processuais dão vida ao processo. Por fim, a sentença entrega a resposta final ao caso concreto. Essa visão em conjunto ajuda muito na prova e também na compreensão prática do funcionamento do processo penal. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.